3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vendo como que tudo de Deus, tudo da sua palavra, tudo da sua revelação é tão certinho, é tão absoluto, é tão puro, é tão alinhado. Deus estabeleceu um cronograma na história e Ele tem cumprido. Deus é aquele que disse: eu quero que vocês me mostrem quem pode falar das coisas futuras com tanta clareza, com tanta perfeição, com tantos detalhes, senão o Senhor. Ele é Deus. E nós estamos vendo como que estão tão interligados os livros do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A história da salvação revelada em cada livro do Antigo Testamento. E no programa de hoje, veremos a história da salvação no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Esse profeta que viveu no tempo do exílio, esse profeta que teve visões maravilhosas de Deus, tais quais as de João no Apocalipse, João na ilha de Patmos. Ezequiel teve visões do futuro, lá na Babilônia. E vamos ver como que o seu livro, como que a revelação em Ezequiel está apontando a história da salvação em Jesus. Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, pois Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa, é tão perfeita, é tão pura, é tão real. A palavra de Deus, ela nos mostra de uma maneira muito clara o passado, a nossa origem, nos mostra o presente. O que está acontecendo hoje já está escrito aqui. Não tem nada novo para nós acontecendo no mundo que não esteja nas Escrituras. E nós vemos o futuro revelado, o que Deus nos mostra no futuro. Nós vamos ver que neste livro precioso de Ezequiel, nós podemos ter também a visão da glória de Deus, a visão da vontade de Deus, as profecias relacionadas ao presente de hoje e ao futuro. Nós vamos ver que Ezequiel teve uma visão de Deus como homem. Como homem. Vamos ver a visão que ele teve. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 26 ao 28. Diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ele teve essa visão lá na Babilônia. Lá junto às margens do rio Quebar, ali estava Ezequiel, da linhagem sacerdotal. E Deus lhe mostrava a sua glória. Deus lhe mostrava esse trono dele, podemos dizer um trono portátil, um trono volante, um trono. Ele viu sobre o firmamento, ele viu um trono. E ele diz que esse trono era como safira, como uma pedra preciosa. Tudo lá na glória. A gente não tem a semelhança daqui da terra, é o máximo que se pode descrever. Mas é mais brilhante, é mais bonito. Era semelhante
a Safira aquele trono. E ele diz, assentado no trono, havia figura, alguém semelhante a um ser humano. Alguém como um ser humano assentado no trono da glória de Deus. E ele descreve dizendo que da cintura para cima era como fogo. A gente imagina aquela coisa tão tremenda de relâmpago, de brilho, de fogo daí para cima e daqui para baixo. Ele descreve algo tão tremendo, luz, glória, mas é tão importante. Alguém com uma figura humana. Humana. Deus criou os céus e a terra. Deus criou a terra, fazendo-a ser habitável, para nela colocar os filhos dos homens, para nela colocar a sua criação, podemos dizer, a coroa da criação. Deus nos fez por amor, Deus nos fez para sermos a família de Deus. Ele nos fez para o conhecermos. E nós vamos ver que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. Ele está sobre o trono. Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 1, de 14 a 18, nós lemos assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Que coisa linda! Aqui João está dizendo que Jesus é Deus que se fez homem. É o Filho de Deus que se encarnou, que se tomou forma humana. E forma humana desde o ventre, forma humana desde o início, sendo formado, crescendo, passando pela infância, pela adolescência, pela juventude, cheio do Espírito Santo. Deus que se fez homem, verdadeiramente homem. Jesus não era um espírito. Ele diz para o Tomé: vem cá, Tomé, toca em mim, vê que é carne e osso, não é uma fumacinha, não é um espírito, não. Vem, Tomé, toca aqui. Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, com todo o poder e a prerrogativa de Deus, os atributos divinos. Mas quando ele se fez homem, ele se limitou, ele se despojou de toda a sua glória, da sua onipresença, toda a sua glória, para tomar o nosso lugar, para sofrer as nossas dores, a nossa condenação e nos dar a vida eterna. Ezequiel viu o trono e uma semelhança humana, de homem, sobre o trono. E Jesus, o Filho de Deus, entronizado, glorificado, o Deus Criador, se fez homem e habitou entre nós. Nós vamos ver outra semelhança. Ezequiel recebe uma comissão de Deus para pregar. Deus capacita Ezequiel para pregar. Pregar o quê? Pregar a palavra de Deus, pregar a verdade de Deus, anunciar quem é Deus e quais são os seus planos para o seu povo e para toda a humanidade. Vamos ver então em Ezequiel capítulo 3, dos versículos 17 ao 21. Lemos assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertido seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue
da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá. As suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Bem, o profeta Ezequiel está lá na Babilônia, e ele está vendo muita coisa errada. Babilônia é a terra da feitiçaria, Babilônia é a terra da idolatria, Babilônia é a terra do orgulho, da vaidade. E Ezequiel está vendo muita coisa acontecendo no meio do povo de Israel, ali em Babilônia. E o Senhor lhe diz, você tem de ser um atalaia. Você tem de avisar a cada pessoa a respeito do seu pecado. Se elas converterem, ótimo, tudo bem. Se você não avisar e elas morrerem no seu pecado, elas serão responsáveis, mas o sangue vou requerer das suas mãos. Ou seja, Deus estava trazendo para Ezequiel a responsabilidade da sua tarefa. E essa tarefa hoje é nossa. Estamos aqui neste programa, estamos aqui gravando essa pregação para que você possa se arrepender e crer no Evangelho. Nós vamos ver que a pregação do cristão é feita com palavras, mas é feita também com a sua vida. Eu e você fomos comissionados, chamados por Deus para sermos atalaias e pregar com a nossa vida. Por isso hoje, muitas pessoas você nem precisa falar, às vezes você nem está falando o que é certo, o que é errado, mas elas olham para você e veem a Bíblia escrita, e veem Deus em você. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 17. Lemos assim. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, pois, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo está dizendo aqui na sua segunda carta aos Coríntios que Deus sempre nos conduz em triunfo. Essa expressão triunfo é no final da batalha, quando a batalha foi vencida, o triunfo, a marcha triunfante com a missão cumprida. Ai, que lindo! Eu quero andar em triunfo, eu quero marchar em triunfo, eu quero viver em triunfo, eu quero cada dia ter a minha missão cumprida, feita com graça, sabedoria, perfeição, amor, feita para Deus. E a nossa pregação, Paulo diz aqui que eu e você somos em Cristo, para Deus, como o bom perfume de Cristo. Nós vamos exalar a presença de Cristo, o cheiro de Cristo. Tem pessoas que têm um nariz, um olfato muito apurado. Elas conseguem perceber as diferenças, conhecem os perfumes das pessoas, talvez de olhos fechados saibam quem está entrando, porque tem um olfato muito apurado. Deus é
em Cristo, ele deve sentir o perfume de Cristo em nós. A presença de Cristo. A presença de Cristo, esse doce perfume, traz paz, traz alegria, traz vida, traz ânimo, traz encorajamento. Mas nós mesmos, com a nossa vida, as pessoas que não têm o Senhor vão sentir um perfume ou um cheiro de morte, para a morte. Por isso, o mundo nos odeia, porque olha para nós, olha para os crentes e eles podem ver o seu pecado, eles podem ver os seus erros, eles podem ver a sua condenação. E como tem o coração tão duro que não querem aceitar a vida. Mas nós aqui estamos para mostrar que Deus enviou o seu Filho, que Deus dá a todos nós a oportunidade de sermos salvos, a oportunidade de entregar a vida ao Senhor, a oportunidade de se tornar o bom perfume de Cristo. Perfume é coisa boa, o perfume está nas flores, o perfume está na vida, o perfume está na brisa suave que traz o cheirinho do eucalipto, do pinheiro, o cheirinho da chuva, da terra molhada, um bom perfume. Um perfume de frutas, de maçã, de um morango, de um abacaxi. Um perfume agradável, um perfume de vida. Mas o mau cheiro da morte é terrível. O cheiro da carniça é terrível. É um cheiro tão desagradável. Nós não conseguimos dormir, não conseguimos comer, não conseguimos fazer nada com aquele cheiro terrível. Ele tem de ser tirado. As pessoas, elas podem sentir que elas estão apodrecidas. E esse cheiro de morte, elas podem sentir quando estão em contato com alguém que tem a luz, a vida e a presença do Senhor. Nós vamos ver que Ezequiel também, a semelhança de Cristo, nós vamos ver que como profeta, ele levou a iniquidade da nação profeticamente. Ser profeta na época dele não era fácil, não. Eles recebiam certas missões muito difíceis, profetizando e mostrando num teatro, numa maneira física, o que o povo haveria de sofrer. Olha o que está em Ezequiel capítulo 4, dos versículos 1 a 5, como que Ezequiel levou a iniquidade do povo profeticamente. Está escrito assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número de dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Se você continua lendo este texto, você vai ver que não foi nada fácil. Imagina, ele tinha de pegar um tijolo simbolizando Jerusalém, colocar em volta de Jerusalém todo o cerco de Babilônia, arietes e as armas, as trincheiras, tudo ao redor de Jerusalém. E ele deveria colocar ali um braseiro, não é? De ferro, né? Uma assadeira de ferro entre ele e ali a representação da cidade. Ele deveria ficar deitado sobre o lado esquerdo dele,
390 dias, mais de um ano. Mais de um ano deitado do mesmo lado. E você vai ver, lendo, prosseguindo aqui o capítulo 4, que o Senhor diz, eu vou te amarrar você com cordas, para você não virar de lado. Porque a gente deita de um lado e nós mudamos de posição durante a noite. Ora a gente está de barriga para cima, ora virado para o lado direito, ora virado para o lado esquerdo. Nós mexemos durante a noite. É normal, isso é bom, é saudável. Imagina o Ezequiel ficar preso só no lado esquerdo 390 dias. Aí depois ele vai ficar outro tempo do lado direito. E Deus vai mandar que ele possa assar o pão dele. Primeiro Deus diz, você vai assar tendo esterco humano. Imagina o mau cheiro. E comer desse pão assado assim. Ele pediu, oh Deus, por favor, essa parte aí é muito difícil para mim. Deus disse, tá bom, então vai ser esterco animal, da vaca, do cavalo, mas você vai comer o pão assim, simbolizando o que o povo vai passar, simbolizando o que a nação há de viver. Ele esteve ali profeticamente, levando a iniquidade da nação. É claro que isso era uma representação do que estava acontecendo e do que realmente aconteceu em Israel. Era Deus mostrando no mundo espiritual, porque às vezes você pensa que não tem nada a ver, você pensa que o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nas nações, você pensa, não tem nada a ver com Deus, com a minha fé. Tem tudo a ver. Tudo tem significado para nós individualmente, para nós como família, para nós como cidade, como igreja, como nação. Tudo tem significado. Tudo está interrelacionado. Então, aqui em Ezequiel, nós vemos que Deus colocou como profeta para levar as culpas da nação. E nós vamos ver que Cristo levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si. Não apenas deitando de um mesmo lado durante tanto tempo, mas muito pior, dando a sua vida ali na cruz. Em 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 24, nós lemos assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus levou sobre o seu corpo, no madeiro, ali na cruz, as nossas culpas. Ele foi açoitado, cuspido, escarnecido, puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça, bateram com um cacete, uma cana na sua cabeça, debocharam do Senhor, o levaram carregando a sua cruz e depois o deitaram sobre a cruz, pregaram suas mãos e os seus pés. E ali ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Dou para tornar a reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ele fez isso por mim e por você. Ele fez por você. O que você tem feito por Ele? Ele fez por você. Você recebeu esse presente da salvação. O que você tem feito em gratidão a Jesus? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte,
Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, como sou grato pelo teu sacrifício na cruz do Calvário em meu lugar. Perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Não quero andar pecando e entristecendo teu coração. Lava-me, santifica-me, purifica-me. Dá-me uma vida de vitória e de paz na tua presença. Perdoa-me e que a minha vida seja limpa, santa e pura na tua presença. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você permaneça firme, ame o Senhor, valorize o seu Deus, valorize a sua salvação, seja santo. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.